Graça e paz, amados. Quinta-feira, dia do nosso culto de oração e doutrina. Nós temos caminhado na exposição dos Salmos. E nós vamos continuar hoje, estudando o Salmo 39. Nós dividimos esse Salmo em 4 partes. A primeira delas foi o sofrimento silencioso do salmista, dos versos 1 ao verso 3. A segunda parte, a fragilidade da vida humana e a graça de Deus. É o nosso tema de hoje. Nós vamos nos deter nos versos 4 a 6 desse precioso salmo. Salmos, irmãos, expõem, eles revelam o coração dos seus escritores, revelam a necessidade deles, revelam a fragilidade da vida humana, também revelam a graça poderosa, maravilhosa do nosso Senhor. Os salmos são expressões poéticas que saem de dentro do coração do salmista. Por isso há tanta identificação conosco, porque eles também revelam a nossa fragilidade. Há uma compatibilidade, essa é a verdade, entre o coração do salmista e o coração daqueles que leem e aplicam o salmo à vida prática. Leiamos o Salmo 39. Diz assim a palavra do Senhor: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais foram. Desvio de mim um olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar ao Senhor? Pai, a tua palavra. E como nós necessitamos entendê-la. E não só isso, aplicá-la à nossa vida e vivermos por ela, Senhor. Então nos ajuda por meio do teu Espírito Santo a vivermos e a pôr em prática o ensino da tua palavra, para que gozemos da tua presença, para que gozemos do Senhor aqui, nesse tempo, nessa brevidade da nossa vida e na fragilidade da nossa existência. Obrigado por quem tu és, em nome de Cristo. Amém. Nós temos estudado esse salmo, irmãos, ou às quintas-feiras nós temos exposto expositivamente os salmos. Nós estamos hoje diante do Salmo 39 e vamos nos deter nos versos 4 a 6, porque dos versos 1 a 3 nós pregamos a semana passada, quando o tema foi o sofrimento silencioso do salmista. E hoje vamos ver a fragilidade da vida humana e a graça de Deus. Que tema estupendo, maravilhoso. Sigamos.
A fragilidade da vida humana é inerente à sua existência. Deus criou o ser humano com fragilidades. Há um propósito para isso. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Esta verdade revela nossa fragilidade. O homem não foi feito, não foi formado de um material nobre, mas do pó da terra. Então nós já vimos aí que a nossa estrutura ela é frágil. Ela tem essa fragilidade. Sigamos. Mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, o homem é um ser frágil. Esta fragilidade tem um propósito maravilhoso. Então Deus criou o homem com fragilidades, mas com um propósito. Qual é o propósito? A dependência dele. A nossa fragilidade deve nos levar a dependermos de Deus, daquele que nos criou e que nos ama. Então, o propósito de Deus em nos criar frágeis é para que dependamos dele em tudo. Em tudo. A fragilidade humana e a dependência de Deus tem tudo a ver com a nossa existência. Tudo a ver. Tudo a ver, irmãos. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Porque por mais que nós pensemos que somos independentes, na verdade, nós nunca somos independentes de Deus. Somos completamente dependentes dele. Isso é fantástico. Essa dependência é saudável, é abençoadora, é consoladora para aqueles que temem, que são chamados pelo Senhor a fazer parte do seu povo. Gênesis 3:8 revela a dependência de Adão de Deus. Gênesis 3:8. Lemos aqui o texto. É um texto rápido, fácil de ler. Gênesis 3:8. Já é após a queda. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a sua mulher, por entre as aves do jardim. Eu não vou tocar aqui no ponto do pecado, da fuga diante de Deus, não. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que Deus vinha compartilhar com o homem sobre o seu dia, sobre o seu progresso, sobre o seu desenvolvimento. Havia uma relação maravilhosa de comunhão e independência. Deus se importava com Adão, em ir lá, em se comunicar com ele, em conversar com ele. Há uma relação de prestação de contas amorosa e autêntica do homem para com Deus. O homem dependia de Deus para compartilhar sua vida, o seu progresso, no desenvolvimento do projeto de Deus. Qual é, irmãos, o projeto de Deus aqui no contexto de Gênesis? Capítulo 1, verso 28. Olha que projeto maravilhoso. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Esse era o projeto de Deus. O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. E tinha que haver essa dependência, porque ele era o Senhor da criação. Ele ainda é o Senhor da criação. Ele ainda é Senhor de todas as coisas. Então há um propósito. E o propósito é depender. Ser dependente de Deus para que cumpramos os seus propósitos. Em Gênesis 3, como nós acabamos de ler anteriormente,
temos o advento da queda. A fragilidade do homem foi potencializada com o juízo de Deus. O que acontece em Gênesis 3? A morte entra em cena. Que morte? A morte física e a morte espiritual. Segundo, a terra é amaldiçoada. Terceiro, os anos de vida tornam-se limitados. Então, nós começamos a ver que em Gênesis 3, essa fragilidade está mais exposta por causa do pecado. O pecado potencializou as nossas fragilidades. Somos totalmente frágeis, completamente frágeis, diante de Deus e das circunstâncias. Haja vista a nossa situação, nosso contexto de hoje. Todos isolados, em quarentena, por causa de um inimigo que nós não vemos, mas somos o quê? Impotentes para combatê-lo. Isso aponta a nossa fragilidade humana. E ela vai nos levar a quê? A uma dependência mais efetiva, mais ativa de Deus nesse contexto. Contudo, irmãos, com a queda, o princípio da dependência de Deus continua em seu projeto de redenção e consumação para a história humana. Mesmo o homem caindo em pecado, Deus não mudou o seu propósito, e o seu projeto para que nós dependamos dele. Agora, temos o real entendimento de que somos frágeis por causa desta dura realidade. Que realidade? Do pecado. Precisamos de Deus muito mais agora do que antes. Esse aqui é o ponto. Davi está nesse contexto. Davi está experimentando a fragilidade da sua vida. Olha o que diz o verso 4 do Salmo 39. Como isso aqui é interessante. Dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Por que Davi pediu isso a Deus? Por uma razão muito simples, irmãos. Ele vai pontuar essa razão em 2 versos. No verso 5 e no verso 11. O que é que há no verso 5 e no verso 11 que se repete? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E no verso 11, com efeito, todo homem é pura vaidade. Então, o que é que Davi pede a Deus? Senhor, faz-me reconhecer a minha fragilidade existencial, para que eu perceba que eu sou frágil e para que a minha vaidade não me afaste de ti. Não me faça pensar que eu sou forte, corajoso, super-homem e independente. Esse aqui é o contexto. Davi, do verso 1 ao verso 3, estava calado, conversando consigo mesmo. Após meditar na palavra de Deus, após meditar na pessoa de Deus, ele começa a falar, começa a abrir a boca, começa a expor para Deus o seu coração. E a sua pergunta é: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Nos versos 4 a 6, o salmista decide se expressar diante de Deus, revelando suas preocupações e ansiedades. O salmista pergunta a Deus o significado da existência humana e qual é o propósito da vida, além da vaidade. Qual é o contexto, irmãos, do salmista para ele fazer essas perguntas a Deus? O próprio texto responde.
os ímpios prosperavam e os justos sofriam, e o próprio pecado de Davi. Esse era o contexto, né, do qual Davi, né, se inquietava, fazia suas meditações e se expressava diante de Deus. O verso 4, conforme o texto, o salmista pergunta a Deus. Primeira pergunta: qual é o propósito da minha vida? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Segundo, que tempo de vida tenho? Qual a soma dos meus dias? E por fim, quais são as minhas fragilidades? Logicamente, irmãos, que se nós pararmos para pensar aqui mais um pouco mais, nós vamos ver que o fim é uma fragilidade e os dias contados é também uma fragilidade existencial. E Davi queria saber disso aí. A partir do verso 5, o salmista responde às suas próprias perguntas. As respostas de Davi não são vagas e sem fundamento. Observe no verso 3 que ele meditava na palavra de Deus. Olha o que diz o verso 3. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua. O que fez Davi refletir, o que fez Davi pensar sobre a sua vida, a sua existência e a sua fragilidade, não foi outra coisa, a não ser o confronto com a palavra de Deus. O confronto com Deus. Após a sua meditação em Deus, ele abre a sua boca. Observa ainda no verso 3 que seu coração foi incendiado pela palavra de Deus. Diz o verso 3. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se fogo então. Ateou-se o fogo. Então eu disse com a minha própria língua. Irmãos, o que é que nós encontramos aqui? Aqui está a graça de Deus. Aqui está a graça de Deus, irmãos, viva, inflamando, queimando, avivando, revitalizando o coração de Davi para que ele pense, raciocine, medite sobre os valores reais da vida. Para que ele medite e pense sobre que a sua vida é frágil, mas é como viver a vida nessa fragilidade, com gozo e alegria e com razão para viver. A própria Escritura vai responder isso. A própria Escritura vai responder isso. Então, irmãos, as perguntas e respostas de Davi têm como fundamento a sua meditação na palavra de Deus. Não são pensamentos vagos, pensamentos sem respostas, sem fundamentação, não. São pensamentos sérios, com respostas sérias de Deus para o coração dele, para que ele saiba viver no tempo curto da sua vida, com propósitos e com alegria. Na sua fragilidade, Davi busca Deus, pede seu socorro, seu amparo e seu consolo. Olha o que diz aqui no verso 7. E eu, Senhor, que espero? Que espero dessa realidade? Que espero reconhecendo a minha fragilidade diante da vida? O que eu espero, Senhor? Ele mesmo responde: Tu és a minha esperança. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é assim enriquecedor, consolador. Aqui se revela a ação da graça de Deus no coração do salmista, plantando a sua esperança. Não a minha esperança humana, mas a esperança de Deus no coração do salmista a partir do que ele meditava a respeito de Deus.
As perguntas de Davi são fundamentais. E as suas respostas são também assim brilhantes. Brilhantes. Ele vai dizer no verso 4, no verso 5, a vida é curta. Ainda no verso 5, o prazo da vida em relação à eternidade é nada. Olha só quem entrando aqui poderosamente a graça de Deus. A comparação aqui que Davi faz não é com a realidade de Deus. E realmente, irmãos, a nossa vida é curta diante da realidade de Deus, diante da realidade da eternidade. Ele vai mais além em sua resposta. A segurança dos homens nas coisas é pura vaidade. E é mesmo. É mesmo. Não pense que as coisas trazem para nós segurança. Cartão de crédito, seguro de saúde, plano de saúde, aplicação, bens. Irmãos, nada disso tem valor e traz seguridade para a existência da vida do homem. E o pior é quando nós depositamos a nossa esperança nessas coisas. Por isso que Davi disse, todo homem é pura vaidade. Porque no geral, no grande geral da humanidade, os homens depositam a sua esperança nessas coisas. Nessas coisas. Achando que essas coisas vão trazer segurança para a fragilidade da sua vida. E não vai. Não vai. Ainda no verso 6. Os homens sofrem de uma fragilidade crucial. Crucial. Tanto os ricos e os pobres, os justos e os injustos, os sábios e os insensatos, todos estão de mãos vazias na porta da morte. É verdade, irmãos. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabem quem os leva. Há uma inquietude em juntar os tesouros. Há uma inquietude, uma ansiedade em proteger os tesouros. E quão isso é fútil diante da porta da morte. Não vale nada. Não vale nada. Ainda no verso 6. A inquietação pela vida é vã. É vã, irmãos. É esforço ao vento. Jesus, no Sermão do Monte, reaquece o coração dos discípulos, fragilizados pelas inquietudes da vida. Mateus 6, versos 25 a 34. Mateus 6, versos 25 a 34. Aqui Jesus falando para os discípulos e para a multidão que estava ao seu redor ouvindo o seu sermão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Que vida é essa? A vida eterna, a vida com Deus. Ele continua. Observai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele continua. Ele está chamando aqui a esses inquietos com a vida, com o que guardar, com o que ter, e com aqueles que colocam a sua esperança nas coisas, nos bens materiais. Está chamando para si, vem para Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um palmo, 1 milímetro, 1 centímetro. Não temos poder para isso, irmãos, porque somos frágeis.
Nós não somos nem donos da nossa vida. Ela pertence a Deus. E Deus chama aqui, observe isso aqui, atenta. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha o cuidado de Deus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, aqui vem a lição central da passagem. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram tais coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece todas as nossas fragilidades. E vai mais além. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mesma coisa aqui, irmãos, os princípios são os mesmos do Salmo 39, verso 6. Ansiedade pela vida. Ainda no verso 6, amontoar tesouros. Jesus, no Sermão do Monte, no mesmo sermão, traz o mesmo ensino do entendimento de Davi. Mateus 6, 19 a 21. Olha que texto aqui bacana. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Isso aqui traz ansiedade para qualquer um. Observa a vida desses que vivem em função do lucro, da prata, do ouro, do dinheiro. Se eles não têm todos esses cuidados aqui e ficam assim ansiosíssimos em perder qualquer centavo, qualquer vintém diante da realidade. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, mesmo na brevidade, na fragilidade da nossa existência. Por quê? Porque Deus nos sustenta, nos mantém. Mesmo frágeis, Deus está cuidando de nós. Os tesouros da vida, sejam eles quais forem, e do tamanho que forem, não oferecem garantias de que o homem alcançará a satisfação e a realização plena na vida. Isso não garante, irmãos, não garante. Os recursos dados por Deus apenas para satisfazer as realizações pessoais são vãs. São vãs. É interessante aqui no Salmo, aqui, o contexto aqui no verso 6 é por demais assim, impactante. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Nem ele mesmo desfrutou do que juntou, do que acumulou. Quem levará? Quem gozará disso? Tamanha era a ansiedade de juntar esses tesouros. Lucas 12, aqui é uma passagem muito interessante a respeito desse contexto aqui em Lucas, que vale a pena a gente parar um pouco para meditar e observar. Essas são fragilidades da vida, o acúmulo, o zelo, o desejo, essa
essa ansiedade por juntar, por ter, não é? E achar que isso vai trazer segurança, vai trazer prazer. Irmãos, não vai. Não vai. É bom ter, mas olha, saiba usar, saiba ter para abençoar a outros. Desfrute daquilo que Deus tem lhe dado, mas compartilhando, reconhecendo que tudo que você tem, que você vem dele. E que não são as coisas, e que não são as coisas que vão trazer seguridade para você e segurança. Mas é o próprio Deus, irmãos. O próprio Deus. Lucas 12, 26. Lucas 12, 16 a 20. E Jesus lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse consigo mesmo: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Que pergunta, hein? Que pergunta. Que pergunta. Te pedirão tua alma. Para quem será? Para Mamon, o Deus da riqueza, ou para Deus? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, esse salmo é fantástico. Fantástico. Porque Davi começa a responder a si mesmo as suas questões, todas fundamentadas na graça e na palavra de Deus. Ele vai reconhecendo isso conforme o salmo se desenvolve. Ele sabe que ele é frágil. Ele sabe da sua luta contra a vaidade, ele sabe da sua luta contra depositar a sua segurança nas coisas, nas riquezas. Ele sabe que a sua vida é curta, é efêmera, é rápida. E a grande questão é como eu viver uma vida intensa e com sentido e razão. E a resposta do salmo é muito clara. Tu és a minha esperança. É Deus, irmãos. É Deus que nos ensina e nos dá a razão de vivermos uma vida alegre, bonita diante dele. Concluindo e aplicando o nosso estudo de hoje, as suas aplicações. Nesse texto que lemos do Salmo, dos versos 4 a 6, Davi nos leva a ver e a entender nossa fragilidade e de que nossos tesouros não trazem qualquer garantia diante da nossa fragilidade. Por quê, irmãos? Porque somos impotentes diante da morte, do curto tempo da vida. Somos impotentes a isso. Só Deus pode nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Também, um outro ponto aqui, Davi nos ensina a depender de Deus e a viver para a sua glória. Não se apegue às riquezas, aos seus títulos, ao que você tem acumulado. Irmãos, isso não vale nada, porque quando você morrer, nada disso vai com você. O que vai com você é a sua alma que vai se apresentar diante de Deus. E ela não vai levar nada, a não ser os atos que você fez aqui na terra. Aproveite esse tempo para se entregar a Deus, para buscar a Deus, para viver por meio de Cristo
e gozar da sua salvação e da sua redenção, e esperá-lo ansiosamente, com alegria e gozo, para a consumação da história. Terceiro ponto aqui na nossa conclusão e aplicação. Davi nos ensina que a vida é rápida e que não podemos viver agarrados à nossa vaidade, seja ela qual for, porque isso é vão. Isso é vão. Não se apegue a isso. Viva em humildade, buscando a Deus, meditando com o Senhor, clamando por Ele, a sua graça, bondade e misericórdia, reconhecendo isso em sua vida. Porque só Ele, irmãos, que enche o nosso coração. Nós vimos aqui no Salmo, no verso 3, Ele abrasou, Ele incendiou o coração de Davi. E pode fazer isso com o seu. Volte-se para Deus. Entregue-se para Deus na pessoa de Cristo. Reconheça que é um pecador. Reconheça a sua vaidade, peça perdão e busque ao Senhor. Davi, o Salmo nos ensina a investir nossos tesouros no reino de Deus, a compartilhá-los com o reino de Deus. Por último, o Salmo nos ensina que a vida é curta em relação à vida eterna. Então, viva o presente momento em santidade, aguardando o cumprimento da redenção final no último dia da história. O Salmo também nos chama a isso, a vivermos o presente, uma conduta santa diante de Deus, aguardando a sua volta. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a ter uma vida alegre em sua presença, mesmo curta, cheia de problemas, cheia de circunstâncias desagradáveis. Mesmo assim, a nossa esperança é Ele. E se temos Ele como a nossa esperança, vamos passar por todas essas circunstâncias, confiados nele. Quer vivamos, quer morramos, somos dele. Essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre nós. Senhor, nos ensina a viver para ti, Senhor, buscando a tua face, buscando o teu reino, Senhor, nos envolvendo com o Senhor, meditando em tua palavra e nos alegrando com o Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, a nossa vida com zelo, com temor e temor. Nos ajuda a viver, Senhor, a nossa vida testemunhando o teu nome e fazendo tudo com excelência e nos deleitando na tua presença, Pai. Nos ajuda a contar os nossos dias com alegria e gozo de perceber que em todos eles a tua mão está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, mesmo em nossa fragilidade. Somos frágeis, é verdade, Senhor. Somos extremamente frágeis, mas o Senhor nos ajuda na nossa fragilidade, para que vivamos alegres no Senhor. Assim te pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe.